Pessoal, vamos falar sobre o telescópio James Webb, que foi lançado pela NASA nesse sábado, no dia do Natal, dia 25 de dezembro. Foi lançado em órbita e, cara, é um projeto fascinante. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Daniel Christie e Lampião Libertário. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o telescópio James Webb é um telescópio que tem um formato bem estranho. Esse formato estranho aqui, deixa eu ver se tem uma imagem aqui, eu tenho uma imagem melhor dele aqui. Isso aqui são folhas de ouro, tá? E aqui tem um outro espelho menor e aqui é o leitor das imagens lá, né? A ideia é que vai ser um telescópio de infravermelho. O ouro não é um bom refletor para o espectro visível de luz, né? Dá para ver que ele reflete muito bem o amarelo, mas o azul, por exemplo, ele não reflete bem e coisa e tal, por isso que o ouro é amarelo, né? Mas no caso aqui, para as frequências infravermelhas do espectro de luz, aquelas que nós humanos não vemos, o ouro é um excelente refletor, ele reflete tudo. Então, esses espelhos de ouro que foram feitos aqui, laminados a ouro, que foram usados no projeto, foram justamente para isso. Ele é um telescópio infravermelho, tá? E por que um telescópio infravermelho que eles estão lançando agora, né? Porque já tem o Hubble, o telescópio Hubble, que já está lá em órbita da Terra, coisa e tal, só que o Hubble é um telescópio de luz visível, né? E tem feito realmente coisas fantásticas. Eles conseguiram ver coisas bastante longe, coisa e tal, uma revolução enorme. Mas esse daqui, além do infravermelho ele conseguir ver mais longe ainda, ele tem uma série de vantagens em termos de ver coisas diferentes, né? Você consegue ver o universo de formas diferentes. Tem aqui aqui, tá vendo? A mesma imagem vista com a luz visível e com o infravermelho. Aí você pode falar, poxa, mas ficou feio, não dá para ver a nuvem de gás, né? Repara, não dá para ver a nuvem de gás, mas dá para ver as estrelinhas que estão atrás da nuvem de gás. Então, se tu quer ver a nuvem de gás, tu pega o espectro visível, pega lá o telescópio Hubble, e se você quer ver as estrelinhas atrás da nuvem, você usa esse telescópio novo. Aliás, esse aqui não foi tirado com esse telescópio novo. Espera-se que esse telescópio novo consiga ver coisas ainda melhores do que isso, né? Então esse aqui que é o formato que ele vai ficar no final. E a grande coisa é a seguinte, a grande aposta é a seguinte, esse troço, meu amigo, foi a coisa mais cara que a NASA já fez até hoje. Foi não sei quantos bilhões de dólares neste projeto. E isso é mais caro que o Homem na Lua, aquela coisa toda. Esse telescópio foi mais caro que isso tudo. Por quê? Porque realmente é um negócio complicado pra caramba de montar, né? Vamos ver aqui olha o tamanho dele, ele não é pequeno. Então, para caber no foguete, né, ele foi dobrado para caber lá no foguete, então ele ficou no foguete assim, ó, dobrado. Aí tem todo um processo de desdobra dele, lá ele vai abrindo. E um detalhe, esse telescópio, ele vai ficar no chamado Lagrange 2, ponto Lagrange 2 da órbita, que é um ponto muito afastado da Terra, é mais longe que a Lua da Terra. O que significa o quê? Se der qualquer coisa dessas errada, tá vendo? Isso aqui é uma simulação, lógico, do que vai acontecer lá no espaço, né? A gente não vai ter imagem do espaço porque não tem câmeras por lá para ver o que está acontecendo. Então isso aqui tudo é uma simulação do que deve acontecer lá. Isso ainda não aconteceu, ainda está para acontecer, ele ainda está a caminho do ponto em que ele vai fazer essas coisas todas aí. Mas o fato é o seguinte, qualquer dessas coisas, tá vendo quanta coisa que ele tem que fazer? Desdobrar isso daqui, desdobrar aquilo ali, puxar o negocinho para cá, puxar o negocinho para lá. Meu amigo, se qualquer dessas coisas der errado, esse telescópio vai virar um belo monte de sucata voador de 10 bilhões de dólares, ou sei lá quantos bilhões de dólares que o nego gastou nesse troço, né? Porque não tem como, é muito longe, até para mandar, por exemplo, o Hubble, vocês sabem, ele deu um defeito, né? Quando ele foi colocado em órbita, né, a primeira vez, ele colocou em órbita e deu um defeito imediatamente. Aí, ou seja, ia virar uma sucata espacial. Só que o que eles fizeram? Como o Hubble ele fica em órbita da Terra, fica relativamente próximo, eles programaram uma missão espacial, e aí foram os astronautas lá, fizeram os ajustes, corrigiram as coisas, e beleza, o Hubble passou a funcionar, e bacana, tá vendo aqui? Ele tá montando o último pedaço, aí vira ali, vira aqui,
e pronto, está armado o telescópio James Webb. Como eu falei, se tudo isso aí der certo. Se uma dessas dobrinhas que vocês viram aí não funcionar, meu amigo, já era. Virou uma sucata enorme voadora, né? Essa parte aqui vai estar para fora, apontada para fora do planeta Terra. Isso aqui, essas camadas, várias camadas que vocês veem aqui, é porque esse telescópio, para funcionar, ele precisa funcionar a menos 200 graus Celsius, um negócio, a menos 180 graus Celsius, um negócio assim, tem que estar muito frio. Lá, geralmente, é frio assim. O problema o que é? É a radiação do Sol, que ele vai ficar atrás da Terra, tá? Ele vai ficar sempre assim. Tá o Sol aqui, tá a Terra aqui, e ele vai ficar atrás da Terra, para já ter alguma proteção da radiação solar. Mas mesmo assim, você tem alguma radiação difusa que consegue chegar nele. Então isso aqui vai proteger dessa radiação para não deixar esquentar o telescópio, senão ele não consegue funcionar, porque tem que estar bem friozinho para funcionar esse negócio, né? Enfim, é um negócio bem delicado que a montagem dele, vamos torcer para dar certo isso. O lançamento deu certo, foi lá, saiu aqui de pertinho do Brasil, aqui ali da base francesa, na Guiana Francesa, né? Vamos ver aqui vamos ver aqui a decolagem dele. Enquanto isso, eu vou explicando para vocês essa questão, né? Ou seja, se alguma coisa ali não funcionar, ele vai ficar inútil, não vai conseguir funcionar e não tem como consertar. Ao contrário do Hubble, que estava relativamente perto, então conseguiram mandar o pessoal lá para fazer o reparo que precisava fazer. Neste caso aqui, meu amigo, se der problema, já era. Lixo espacial. Assim, Guiana Francesa, eles falam francês, né? Decollage, liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. Punching a hole through the clouds, 20 seconds into the flight, good pitch program reported. Going to eject this. Bom, o ponto ele deu tudo certo, tá? Ele foi liberado já, ele está na posição correta lá no espaço, mas ainda falta ele desdobrar, tá? Ainda falta ele desdobrar para justamente abrir naquele formato todo que a gente viu, que é complicado realmente de acontecer isso, né? E, bom, como eu falei para vocês, a parte legal da coisa é que ele vai ver coisas diferentes dos outros telescópios, ele tem uma capacidade de ver o dobro do Hubble, né? Então o Hubble consegue ver coisas até... eu não entendi muito essa escala que eles fizeram aqui, mas até o dobro aqui, que é 8, 10, 20, então ele consegue ver bem mais do que o Hubble, muito mais do que os outros telescópios que tem hoje, né? Aqui o Hubble tem várias coisas, vários detectores, então eles conseguem chegar nesses tamanhos aqui, e o melhor telescópio terrestre chega só até aqui, ou seja, realmente, em termos de telescópio, o futuro são telescópios no espaço, né? Ele consegue ver 200 milhões de anos depois do Big Bang, né? Porque, lógico, o Big Bang aconteceu, a luz que chega para a gente daquela época, né, em tese, leva um tempo grande para chegar até a gente, as coisas estão muito longe, né? Então, como ele consegue ver tão longe, ele consegue ver coisas bem próximas do início do universo. Então é uma coisa interessante, deve ter muita informação bacana para o James Webb. Agora, é aquele negócio, vamos ver se funciona, se esse negócio todo consegue desdobrar, porque, meu amigo, se não conseguir desdobrar esse troço, vai ser uma furada enorme. E aí vem a outra pergunta que muita gente fala, e é o ponto de vista libertário desse papo, que é o seguinte: poxa, mas se não fosse a NASA, isso aí foi a NASA que fez, investimento do governo americano, se não fosse a NASA, quem é que ia fazer esse tipo de telescópio, né? E a resposta que eu dou para vocês é a seguinte: será que era mesmo uma boa hora para fazer esse tipo de telescópio? Eu não estou dizendo que ele não vai ser útil, não, ele vai ser extremamente útil, o pessoal vai pesquisar um monte de coisa com ele, vai descobrir um monte de coisa, e a questão toda é, será que era mesmo o melhor uso para esse dinheiro que investiram nesse troço? É um bocado de dinheiro que foi investido nisso daí pelo governo americano, tá? E ainda tem o risco de não funcionar, e se funcionar tem o risco de... vai descobrir alguma coisa? Vai, mas aí, o que vai descobrir, né? Então esse é o primeiro ponto de vista libertário, que por que o homem teria ido à Lua na década de 70 se não fosse o governo? Não, não teria. Mas será que teria valido a pena mesmo, assim,
Porque você vê, as viagens à Lua custaram uma fortuna e no final das contas o que se teve dali foi muito pouca informação, não agregou tanta coisa assim. Ah, mas na imagem, na corrida espacial, eles inventaram a caneta esferográfica, inventaram o computador, inventaram não sei o que lá. Pô, beleza, essas coisas são úteis. Por que não pegou o dinheiro, então investiu essas coisas todas que são úteis e não deixou o resto, o grosso da grana que foi para botar a gente na Lua mesmo, não acabou com isso, né? Investe no computador, investe na caneta, investe nas coisas e deixa esse negócio de ir para a Lua para outra coisa, outra época, né? Porque, repara, a tendência é essa. Quando o mercado entra na coisa, né, hoje em dia você tem uma série de empresas privadas já colocando satélites em órbita. A SpaceX do Elon Musk é uma delas. Inclusive você pode montar um satélite hoje e mandar, você sabe, né? Tem até kits de satélites por aí que você tem um processador Raspberry Pi ou aqueles processadores pequenos, né? Que você pode programar ele, botar ele num satélitezinho e mandar para o espaço. Custa uma grana, mas não é nada assim proibitivo, não. Então, repara, entrou o livre mercado, fica muito mais barato essas coisas. A ideia é que em algum momento a gente vai ter turismo na Lua. Vai ter, pode ter certeza. Quanto vai levar? 10 anos, 20 anos? Não sei, mas que vai ter, vai ter. Já tem turismo em órbita da Terra, já foram várias pessoas lá, tanto com a do Elon Musk lá, com a SpaceX, como com a Blue Origin, que é do cara da Amazon, né? Então, ou seja, repara, nesse caso, você vê que quando tem lucro na coisa, quando dá dinheiro, quando a tecnologia está madura o suficiente, você consegue fazer isso. Agora, esse investimento todo que o governo americano fez, na verdade, foi jogado fora. Dinheiro jogado fora, típico de Estado. Isso daqui eu acho dinheiro jogado fora. Se tiver lucro nisso daí, se for uma coisa que realmente dê lucro, vai ter alguém na iniciativa privada para fazer. Se não dá lucro, não é para ter mesmo, porque é uma besteira estar jogando dinheiro fora. E veja, mas a ciência básica você tem que investir muito antes dela dar lucro, não sei o que lá, não sei o que lá. Pois é, se vai dar lucro lá na frente, não tem problema, vai ter alguém para investir. Tá cheio de gente que investe coisa para daqui a 100 anos, cara. Tá cheio disso aí. Então não é problema esse negócio de ter um investimento para retorno lá na frente. A questão é, será que vale a pena mesmo? E aqui eu entro numa outra questão, que é a questão da busca por vida extraterrestre, que vai ser uma das coisas que esse telescópio vai fazer, né? No infravermelho, ele consegue também detectar a presença de outros planetas com vida, outras espécies, eventualmente, extraterrestres que morem aqui por perto e coisa e tal. E aí vem aquela grande questão, será que isso é a coisa esperta de se fazer? Porque o grande paradoxo de Fermi existe justamente por conta disso, né? A gente sabe que pelas estimativas do pessoal devem ter 10 mil planetas habitados só na nossa galáxia. Então por que a gente não ouve falar de ninguém, nunca viu extraterrestre, coisa e tal? Não, esse que você viu aí é brincadeira, tá? Esse não conta, porque isso aí é tudo enganação do pessoal. Mas poderia ter contato com extraterrestre, não tem nada que impeça isso. Bom, e aí vem a grande questão, por que esses extraterrestres não se anunciam? Por que a gente não sabe que eles existem, né? E a teoria mais provável para isso é porque eles têm medo, podem haver extraterrestres do mal, né? Na verdade, você ter um planeta habitável é uma coisa extremamente rara no universo. A gente já encontrou um monte de planetas aqui próximos do planeta Terra, não só no sistema solar, mas em sistemas próprios, em estrelas próximas, mas nenhum deles parece ser habitável pela raça humana. Aqueles que estão na região da água líquida, né, que seria necessário para nós humanos, eles são muito grandes, têm uma gravidade muito forte. A gente não suportaria essa gravidade. Então a gente não conhece nenhum planeta ainda próximo nosso que seja habitável por seres humanos. Agora pensa o seguinte, se os alienígenas forem todos assim, ou seja, forem todos parecidos conosco, eles vão ter planetas muito específicos que eles podem colonizar, provavelmente parecido com o nosso. Então você anunciar um planeta assim é basicamente você dizer para os caras que olha só o otário novo na área, olha só um planetinha de graça aqui para vocês, é só chegar e invadir, coisa e tal. Imagina se esse pessoal deve ter muito mais tecnologia do que a gente, se chegar aqui vai conseguir, extermina a raça humana, acaba tudo, pronto, eles colonizam o planeta, né? É aquele negócio, é um negócio realmente complicado. Será que a gente deveria mesmo estar mandando sinais, tentando procurar civilizações extraterrestres? Eu acho que não, hein? Pessoal, vamos falar de uma pesquisa eleitoral muito curiosa que aconteceu na Argentina, que mostrou que o Javier Milei, o libertário,
está na frente do Alberto Fernandes nas intenções de votos para 2023, que é a próxima eleição de lá, né? Mas essa coisa não é assim tão importante não. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Herdeiro da Sonserina. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa é o que eu falo para vocês. Pesquisa há 1 ano da eleição não vale nada. Então pesquisa há 2 anos da eleição vale menos ainda, né? O que é curioso nessa pesquisa só é mostrar como que a esquerda está ferrada lá na Argentina. Isso é um ponto importante. Olha só, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Eles fizeram a pesquisa, essa pesquisa aqui claramente foi feita lá pelo Instituto de Pesquisa CB, consultora com a R, né? Com o intuito de ajudar a esquerda, né? Repara, os esquerdistas aqui na Argentina, os peronistas, são essa barra em azul, né? Então eles colocaram 2 candidatos peronistas aqui, a Cristina Kirchner e o Alberto Fernandes. A Cristina Kirchner ficou em primeiro lugar com 18,8% dos votos. Aí, do lado do pessoal da centro-direita ali, do Macri, os amigos do Macri ali, veio o Horácio Larreta e a Patrícia Bullrich, ficaram respectivamente com 18,4% e 14,1% dos votos. Aí vem o Javier Milei em 4º lugar, com 9,4% dos votos. E em seguida, em 5º lugar, que vem o Alberto Fernandes com 9% dos votos. Repara o que eles fizeram, né? Eles fizeram uma pesquisa com todo mundo que é potencial candidato para 2023. Só que, no final das contas, não faz muito sentido isso. Por quê? Porque, no final das contas, ou vai ser o Alberto Fernandes candidato à reeleição, ou vai ser a Cristina Kirchner candidata lá na Argentina em 2023. Não vai ser os dois competindo, não tem lógica isso. Da mesma forma, no partido do Macri aqui, eles vão escolher um candidato deles. Pode ser o próprio Macri, pode ser um desses dois aqui. Mas não vai dividir o voto como está mostrando aqui. Aqui está mostrando como se o voto fosse dividido entre os dois. Não faz sentido isso, né? Então, na verdade, essa visão aqui é uma visão mais certa da coisa. Você vê aqui que o Juntos por el Cambio, que é o partido do Macri, né? Ele está com 35% quase dos votos. O Frente de Todos, que é o partido da Cristina Kirchner, que é a esquerda lá na Argentina. Eles têm uma outra frente de esquerda aqui, que é uma esquerda mais radical, mas entenda isso daqui como PT e PSOL da vida, entendeu? É uma coisa mais à esquerda ainda, né? Então está aqui com 25%, então uma diferença grande, e logo em seguida vem os liberais, que são os libertários, na verdade, é o Partido Libertário Argentino, que já está com quase 9% dos votos, ou seja, está com é a terceira força política na Argentina. Isso é uma coisa impressionante, porque os libertários simplesmente não existiam há coisa de 2, 3 anos atrás. Surgiram do nada. Isso é um fenômeno muito interessante que tem acontecido lá. E é o que eu falo para vocês, é o que eu estou dizendo, a esquerda ela está perdendo o poder. Ah, mas ela está voltando ao poder, a onda da direita já está passando, estão dizendo alguns esquerdistas. Não, a esquerda, a onda da direita mal começou. Ela começou, surpreendeu os esquerdistas, aí os esquerdistas acharam, não, vamos fazer qualquer coisa para ganhar a eleição, para a gente conseguir controlar isso, evitar essa onda da direita ou essa onda não esquerdista, né? Porque libertários, vocês sabem, não são de direita, tá? Existe gente que classifica assim, mas eu entendo que é melhor classificado como realmente uma coisa à parte. Você tem a direita, que são os conservadores, a esquerda, que são os comunistas, e os libertários é um terceiro ponto desse triângulo, aí é uma outra coisa que não tem nada a ver nem com uma coisa nem com a outra. Na verdade, você tem também, você pode colocar o autoritarismo, que seria o nazismo, o comunismo, numa outra ponta, então por isso que fica o ideal realmente é o diagrama de Nolan. O diagrama de Nolan mostra essas 4 pontas bem distintas, né? A esquerda, a direita, o autoritarismo e o libertarianismo, que é a liberdade absoluta, né? Mas enfim, diagrama de Nolan eu falo sobre isso em alguns outros vídeos, eu explico melhor em alguns outros vídeos, principalmente lá no canal Ancapsu Classic, tem um vídeo lá que eu falo sobre isso. Mas o que interessa pra gente aqui é isso, como a esquerda perdeu força e a direita e os libertários estão crescendo. Isso é impressionante, é o que eu falo, é o que vai acontecer daqui pra frente. Ah, pode ser que a esquerda volte ao poder, voltou ao poder no Chile agora, derrubou a direita, voltou ao poder no Chile. Meu amigo, eles estão fazendo tudo para retomar o controle, é verdade, eles vão fazer o que quiserem. Isso não quer dizer que a população vai seguir isso. Conseguir ganhar governo, a esquerda consegue. Ela ainda tem muita força, ela ainda está muito forte. Ela está percebendo que ela está perdendo força, daí ela teve essa reação toda contra a direita, mas eles estão errando, como eu já expliquei em outros vídeos, porque eles acham que o responsável é o Trump,
que o responsável é o Bolsonaro, ou que lá no Chile o responsável era o Cast, na Argentina era o Macri, mas não é. Não é essas pessoas que são responsáveis, essas pessoas são consequência da informação distribuída, da informação descentralizada, que está fazendo com que as pessoas se apeguem mais às suas crenças originais, suas crenças naturais, né? A minha visão da coisa é que a sociedade brasileira, por exemplo, é extremamente conservadora. Aliás, na América Latina, de forma geral, tá? Não é muito diferente nos demais países da América Latina. Você tem um grosso da população extremamente conservador e religioso, né? E eu falo isso com muita tranquilidade. Isso não é o meu ponto, eu não estou falando de mim, porque eu sou libertário, eu não sou conservador e nem sou religioso, sou ateu, na verdade. Então, não estou falando de mim, mas o que eu vejo na prática é isso. Você tem realmente uma população que é essencialmente conservadora e muito religiosa. E esse pessoal, e a informação descentralizada e distribuída, ela tem esse condão. Como você tem alcance maior, se você fala algo que está no sentido do que a pessoa já pensa, ou seja, a pessoa recebe aquela mensagem, se aquilo ali é uma coisa que ela gosta, que ela acha que vai ser interessante compartilhar com outras pessoas, se ela acha se ela concorda com aquilo, ou então se ela discorda muito e quer compartilhar para criticar, mas de qualquer forma, aquela mensagem ela caminha mais, quanto mais ela estiver próxima do que o grosso da população entende, né? Então, é por isso que a direita tem tanto mais força na rede social do que a esquerda. A esquerda, na verdade, ela é muito menor do que as pessoas imaginam. Por quê? A esquerda sempre teve um tamanho muito grande aqui na América Latina, porque ela detinha o grosso do pessoal nos meios de comunicação. Ela tinha essa força nos meios de comunicação, e quando você tinha a comunicação centralizada, ela tinha muita força. Agora, meu amigo, a informação descentralizada está vindo aí e está só começando, tá? Porque cada vez mais gente está se conectando na internet, cada vez mais gente está pegando as informações, está se informando pela internet, está cada dia mais barato um celular, as pessoas, mesmo as pessoas mais humildes, começam a ter acesso à internet, e a tendência, meu amigo, é essa, vai forçar aquilo que as pessoas já são. E o que as pessoas são? Elas não são esquerdistas, elas não querem ser tratadas como crianças que o Estado define o que elas podem fazer, o que elas não podem fazer. O grosso da população é essencialmente conservadora e religiosa. E aí o que vai acontecer? A tendência é essa, a esquerda perder poder. É lógico que a esquerda não iria morrer sem reagir. E eles estão fazendo isso nesse momento. Estão lutando com todas as forças para ganhar o governo. Aí o que acontece? Eles ganham o governo, fazem um governo de bosta, como o que está acontecendo lá na Argentina. É o que vai acontecer no Chile também. É o que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu já falei para vocês, eu acredito que o Bolsonaro ganha fácil a eleição ano que vem aqui no Brasil. Mas é fácil. Não vai ser nem complicado. Agora, vamos supor que, por hipótese, aconteça alguma coisa e a esquerda ganha aqui no Brasil. Isso vai ser problema? Não, não vai ser problema. Vão ter 4 anos de merda, a esquerda vai entrar, vai voltar a contratar um monte de funcionário público, vai dar aumento para funcionário público, vai aumentar imposto, ou seja, vai jogar o Brasil num buraco ainda maior. E o que vai acontecer, naturalmente, as pessoas vão ganhar mais ojeriza ainda da esquerda. A esquerda acha que consegue controlar a internet. Não, a gente vai ganhar o poder e aí vão fazer um monte de lei para controlar a internet. Na Argentina eles fizeram um monte de lei para controlar a economia, controlar a internet, coisa e tal. Vocês acham que teve algum efeito? É lógico que não. A internet é essencialmente incensurável. Ah, tá o Barroso querendo censurar o Telegram, tá o Alexandre de Moraes arrancando a calcinha pela careca porque não quer fake news na eleição. Meu amigo, a internet é incensurável. Vocês não têm esse controle, nem que vocês queiram. Ah, pode prender e arrebentar as pessoas? Pode prender e arrebentar, isso vocês estão fazendo. Mas vai mudar alguma coisa em termos da troca de ideias entre as pessoas? Não, não vai mudar nada. Porque é o contrário do que eles imaginam. Na visão esquerdista, né? Se você tem a Rede Globo, tem mais uma rede de televisão, você tem um aumento de coisa. Quanto mais disparos que você faz de informação, mais efeito você tem. Só que eles estão encarando a coisa do jeito errado. Não, isso não é a lógica da informação descentralizada. Não é quanto mais disparos você fizer, mais você tem efeito. Você pode ter algumas coisas secundárias, tipo colocar trending topics no Twitter, talvez você consiga com um robô, com disparo autônomo, tal, você consegue algumas coisas. Mas o que é de convencimento mesmo é pela mensagem que já vai de acordo com o que a pessoa pensa. Ela já tem que ir naquele posicionamento que a pessoa já tem.
Então, enquanto esse pessoal estiver errando, não estiver entendendo o que é a internet, meu amigo, eles estão ferrados. E mesmo no dia que entenderem, eles vão ter que mudar muito a posição política deles, porque essa posição de socialismo ninguém quer. A verdade é essa. Já ficou mais do que claro para todo mundo, de todas as faixas de idade, de todos os backgrounds políticos, que o socialismo não funciona. É só olhar o passado. Por que o Boric ganhou no Chile? Justamente porque fez campanha criticando Venezuela, Cuba, criticando a velha esquerda latino-americana. Vai ter gente fazendo isso aqui no Brasil? Você pode ter certeza que vai. O pessoal vai ser otário de achar que o novo socialismo é diferente do socialismo antigo, só se for muito otário. E se for otário, vai merecer o que vem depois. Pessoal, vamos falar do escândalo da impressão duplicada de notas na China e como isso pode afetar o Brasil, hein? Vamos entender esse assunto, que esse negócio está bem estranho mesmo. Essa notícia foi sugerida por Texugo Maldito. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa matéria aqui ó, é de 13 de agosto de 2018, então é um negócio já antigo, tá? Mas ela mostra só a verdade que vai embasar o que eu vou falar a seguir, que é o fato que já há algum tempo a nota de real é impressa na China. Isso não é difícil de se imaginar, a gente já sabe há muito tempo que a Casa da Moeda aqui no Brasil, ela não consegue produzir notas e moedas de forma competitiva, sai caro demais imprimir a nota na Casa da Moeda do Brasil, tanto que o governo está pensando em privatizar e coisa e tal, porque simplesmente não vale a pena imprimir aqui, né? Não dá conta de imprimir a demanda de notas de real, então o Brasil imprime alguma coisa com a Casa da Moeda, mas terceiriza para outros países a produção de notas de real. Durante algum tempo foi a Suécia, as notas de real eram produzidas na Suécia. Eu lembro que na época se falou até que ela custava metade do preço sendo produzida na Suécia, né? As coisas são bastante caras, né? Para você ver o nível da ineficiência da Casa da Moeda do Brasil. Mas, porém, segundo essa reportagem aqui, já há algum tempo as notas de vários países são feitas na China, inclusive para Tailândia, Bangladesh, Sri Lanka, Malásia, Índia, Brasil, e Polônia e vários outros países aqui, segundo a reportagem, a impressão é feita na China. Inclusive, eles falam aqui em determinado ponto que esses países preferem que isso não seja divulgado de forma muito pública porque temem reação da população, pessoas internas, porque realmente você delegar a impressão de notas e moedas e criação de moedas para países estrangeiros é um risco. Quanto mais a China, né? Porque veja, quando o Brasil autoriza ou contrata a China para imprimir o real, evidentemente ele tem que passar todos os segredos da nota, todos os tipos, tudo para fazer a nota lá na China. Então, é uma garantia. Você faz isso sabendo que aquela empresa vai fazer só as notas que você encomendou, né? Ela não vai criar mais notas do que foram encomendadas. Essa é a ideia da coisa, né? Isso, inclusive, quando ficou pública essa informação lá na Índia, houve bastante revolta, porque a Índia, você sabe, está numa briga com a China e coisa e tal. E o fato de que os reais são produzidos na China é uma coisa muito pouco falada, de fato. Eu confesso para vocês que eu não sabia dessas. Bom, mas e daí, né? O Brasil produz as notas lá na China, é uma confiança e coisa e tal, né? É estranho, né? Confiar assim na China, mas enfim, né? O que está acontecendo deve ser muito mais barato fazer lá do que fazer na Suécia. Mas qual que é o problema? Bem, o problema é que agora a gente vai falar do caso de corrupção na China Mint and Banknote Printing Corporation, que é a Casa da Moeda da China, que lá é uma entidade estatal, né? Não é nenhuma surpresa, dirigida por um membro do Partido Comunista Chinês, esse senhor aqui, que eu não sei o nome dele. Repara que esse vídeo é recente, é de 23 de dezembro de 2021, então, esse cara aqui, ele pediu, ele abandonou, ele era o presidente da Casa da Moeda da China lá, que imprimia as notas, inclusive de real. Ele renunciou à Casa da Moeda, à presidência da Casa da Moeda de lá, devido a um escândalo. Começaram a identificar, deixa eu chegar para cá um pouquinho, notas de renminbi, né, do yuan chinês, duas notas autênticas, ou seja, todas elas foram produzidas na Casa da Moeda, com toda a tecnologia envolvida, com todos os dispositivos de segurança, e tem a numeração igual, ou seja, é a mesma nota, a mesma numeração de duas notas diferentes, ou seja, o problema foi na impressão. Lá na impressora da China,
o pessoal estava imprimindo duplicado notas de yuan ou renminbi lá da China, né? Isso causou um escândalo por lá, evidentemente. O pessoal foi reclamar e coisa e tal. E lá na China, né, os chineses eles têm um costume muito grande de guardar dinheiro em papel, guardar dinheiro em nota mesmo, né? Até por histórico de apreensão de dinheiro por governo nos bancos, esse tipo de coisa, e banco quebrar. Então o pessoal chinês gosta muito de guardar a moeda em nota de chinês, nota de yuan chinês, né? E então, ou seja, esse tipo de coisa aí fica difícil de você identificar esse problema, porque tem a pessoa com duas notas iguais, né, mas estão em lugares diferentes, elas não tem como saber que aquela nota está duplicada, porque, né, tipicamente isso é verificado quando você deposita sua nota num banco, né? O banco ele faz a verificação, ele registra muitas vezes o número de série das notas que estão depositadas e coisa e tal, para prevenir fraude, esse tipo de coisa. Mas se você mantém o dinheiro em dinheiro vivo, não deposita no banco, isso, em tese, né, não tem como saber que tem duplicidade de notas. Seria muito improvável as pessoas checarem o número e saberem que tem duas notas iguais, mas aparentemente isso aconteceu. Então, tá um escândalo disso lá na China. Parece que houve uma grande quantidade de produção de notas estranhas. E aqui está o pessoal reclamando porque as notas, o pessoal que chegou a depositar isso em banco, aí as notas ficaram retidas, porque ficou identificada a duplicidade das notas, né? E aí a pessoa chega lá, não tem, no final das contas, não tem nenhuma forma de você saber qual que é a original, porque as duas são iguaizinhas, né? As duas foram produzidas pela Casa da Moeda, né? Então, isso tudo aqui, mas isso é um problema lá da China. É um problema lá da China, é a Casa da Moeda da China que está imprimindo nota de yuan duplicado, né? E só que agora, inclusive eles falam nessa reportagem também que isso gera um problema porque a China está imprimindo dinheiro do mundo todo. Então está imprimindo dinheiro, 50% das moedas de todo mundo estão sendo terceirizadas para a China. E aí fala aqui dos reais também, do real, de várias outras moedas aqui. A gente já viu que realmente, aqui fala do escândalo que deu na China, né, na Índia, né, o pessoal da Índia reclamou bastante do caso lá, o ministro da Economia da Índia sofreu uma pressão danada disso daí. E lembra, o real também está sendo impresso nesse lugar, que o nego está imprimindo duas vezes a mesma nota de yuan, né? Ou seja, eles pegaram isso na moeda chinesa, porque a moeda chinesa, lógico, é interesse deles identificar isso daí. Se esse cara resolver imprimir notas de real, como é que a gente identificaria esse tipo de coisa, né? Ou nota de qualquer outra moeda, na verdade, eles podem estar gerando uma quantidade enorme de moeda aí de outros países sem que a gente fique sequer sabendo disso, né? Não tem como fazer essa contabilidade. Veja, uma Casa da Moeda ela tem controles de contabilidade que são impressionantes, tá? Por exemplo, o próprio papel que é usado, o papel especial que é usado nas notas, ele tem que ser todo contabilizado, ou seja, entrou tantos metros, tantas bobinas de papel, tem que sair tantas notas, e quando tem que jogar fora um pedaço, porque, sei lá, deu errado a impressão, alguma coisa assim, você tem que dizer que tem que registrar lá que aquele pedaço foi descartado, porque eles fazem a contabilidade disso tudo, né? Da tinta, do papel, de tudo, para evitar justamente algum tipo de ataque desse tipo. Se por um acaso as pessoas começarem a imprimir duplicadas notas, você fica sabendo, né? A questão toda se isso está acontecendo com a moeda da própria China, isso significa que os controles lá não estão muito bons, não, né? Tem falhas nesse controle. E lembra, quem faz esse tipo de controle é o próprio governo. E aí você tem esse problema na Casa da Moeda de lá, que é controlada pelo governo. Ok, o cara pediu demissão e coisa e tal, vai ser investigado, o que houve. Mas pensa o seguinte, se eles, com o dinheiro deles, tá tendo esse problema, imagina o tipo de problema que eles não podem fazer com muita tranquilidade com o dinheiro de outros países, né? Porque aí nem estaria afetando a China, né? Enfim, é uma coisa problemática, e a grande lição que a gente tira daqui é o seguinte: como o dinheiro em papel é uma coisa insegura. A verdade é essa, tá? Isso é uma corrida de gato e rato ao longo dos anos, né? Porque você pode imaginar, assim que o primeiro governo inventou o primeiro dinheiro em nota, né, em papel, surgiu o primeiro falsificador de nota, né? A pessoa vai lá e copia e faz uma nota igualzinha e, no final das contas, as pessoas não têm como distinguir uma coisa da outra.
À medida que o tempo foi passando, o governo foi incluindo medidas de segurança na nota, fio de segurança, impressora, papel transparente, impressão do outro lado. Tem um monte de coisas que tem aí de controles de segurança nas notas de quase todos os países, inclusive do Brasil, né? Só que os falsificadores, meu amigo, eles vão correndo atrás disso, né? Isso é tecnologia nova, é só você ter a tecnologia que você imprime também. E hoje em dia existem algumas dessas medidas de segurança só são vendidas para Estado. E a gente sabe de pelo menos um país que já fez ataque de imprimir nota de outro país. É o caso da Coreia do Norte, que imprimia dólar dos Estados Unidos, né? Ou seja, esses papéis especiais, essas medidas de segurança especiais todas, elas são vendidas só para governos de países, o que não impede que um governo de um país falsifique nota de governo de outro país, né? Esse caso das notas dos Estados Unidos feitas na Coreia foi identificado em 2005, 2006. E elas foram identificadas porque era uma cópia mais perfeita do que é produzido nos Estados Unidos mesmo. Ou seja, eles viram que a nota de dólar tinha sido impressa numa impressora com uma qualidade melhor do que foi feito nos Estados Unidos, uma precisão maior. Não, é algum outro país que está falsificando dólar e chegaram na Coreia do Norte, né? Eu não sei o que eles fizeram para acabar com esse problema. O fato é, imagina, a China pode estar fazendo isso daí também. Um falsificador, se ele fizer uma falsificação boa o suficiente, se ele conseguir, mas o papel, a empresa só vende o papel para países, só vende a tecnologia para países. Mas lembra, a tecnologia pode ser duplicada, alguém pode conseguir resolver aquilo ali e fazer também, resolver aquela tecnologia. Enfim, o ponto central é, nota de dinheiro é uma coisa muito fácil de falsificar, é uma coisa que não tem segurança nenhuma. Repara a grande vantagem do Bitcoin nesse caso. É a mesma vantagem que o Bitcoin tem sobre o ouro, né? O ouro é uma reserva de valor excelente, coisa e tal, mas ele tem um problema. Que você tem falsificação de ouro. Tem um monte de gente com ouro falsificado aí, né? Tem escândalos e mais escândalos de ouro falsificado. Mas é só medir a densidade. Dá uma olhada nos golpes que tem aí. Tem um golpe que o nego faz a mistura que fica igualzinho a densidade do ouro normal e não é ouro, não sei o que lá. Então, assim, não é uma coisa fácil de você identificar o ouro falso, né? E com a moeda, papel moeda, né, moeda física, dinheiro físico, também você tem esse mesmo problema. Você pode estar com um monte de dinheiro que na verdade não é verdadeiro. O Bitcoin, no final das contas, meu amigo, resolve esse problema, porque se você recebeu aquela string ali, você tem até 6 confirmações, você pode ter mudança, um fork do blockchain, né? Então quando você recebeu uma confirmação só, não convém você considerar aquele dinheiro já na sua conta. Mas com 6 confirmações, é impossível mudar aquilo ali. No final das contas, a segurança digital é muito melhor que a segurança desse tipo de coisa, de objetos físicos, né? O Bitcoin, nesse caso, é a resposta também para esse tipo de problema. O que o Brasil, o governo brasileiro vai fazer com as notas? Não me interessa. Isso daí, vai imprimir na China, vai imprimir na Suécia, vai imprimir no Brasil mesmo, ou vai parar de imprimir. Para mim, tanto faz. Isso é problema dos caras lá. Mas o ponto que eu quero ressaltar aqui repara como o Bitcoin é melhor com essa porcaria de papelzinho colorido, lastreado e honestidade de político, né? Essa foi muito boa, mandaram Let's Go Brandon no meio do pronunciamento de Natal lá do Joe Biden, cara, e o Biden nem sabia o que reagir, ele repetiu Let's Go Brandon, ou seja, fuck Joe Biden. Vamos entender esse assunto com calma, mas a notícia foi sugerida por Esther Tigresa, melhor que a Mia Khalifa, Alex Mota, Bruno Fernandes, Segura da Minha Toga e Balança, Atos Henrique, Encontrei o Peter na Churrascaria Sábado, Gateiro Ancap, Elvis Defensor do Livre Mercado, Nau 42 e Dos Peronistas em Moto e mais um monte de gente. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem... É muito engraçado esse troço, cara, no meio do caminho. Mas olha só, antes de dar a notícia, deixa eu explicar para as pessoas que ainda tem gente que não sabe o que quer dizer Let's Go Brandon, como é que começou essa história. Então vale sempre a pena explicar isso primeiro, para todo mundo entender o quão engraçado é essa piada, né? Mesmo aqui no Globo, olha só, no Globo aqui eles falam, né, que o Biden é insultado por apoiadores de Trump, né? E aí o Globo explica aqui, ó, que na verdade Let's Go Brandon significa fuck Joe Biden, ou foda-se Joe Biden. Agora, como é que surgiu isso daí? É do nada, né? Let's Go Brandon virou fuck Joe Biden do nada? Não, tem um motivo muito engraçado.
Eu fiz um vídeo na época, se não me engano foi final de julho, início de agosto, que aconteceu esse troço. Eu fiz um vídeo aqui no canal explicando a origem desse meme, mas eu explico de novo, é rapidinho, é um negócio bem rápido e é muito engraçado também, né? Então, olha só, o que aconteceu? Começou no final dessa corrida da NASCAR lá nos Estados Unidos. NASCAR é uma corrida de carros muito conhecida lá, e esse rapaz aqui é um piloto, o Brandon Brown, ele tinha acabado de ganhar a corrida, e daí estava uma repórter da NBC. NBC é uma emissora de televisão lá, super esquerdista lá nos Estados Unidos, totalmente mídia tradicional, é aquele negócio, né? Super de esquerda, totalmente favorável ao Biden. E aí ela está entrevistando o cara que ganhou a corrida, né? Falando com ele. Então, eu vou tocar aqui para vocês a entrevista, mas repara o seguinte, a entrevista em si, o que ela está perguntando para ele respondendo, é besteira, não interessa, né? Ela está perguntando aquele negócio, como é que foi a corrida, ele está falando que a corrida foi boa, não sei o que lá. O negócio é o pessoal cantando na arquibancada, a multidão cantando na arquibancada. Repara o que a multidão está cantando na arquibancada. Vou tocar aqui, ó. Thank you to all of our partners. Oh my God, it's just such an unbelievable moment. Fuck Joe Biden, fuck Joe Biden. É o pessoal cantando lá atrás, né? Aí a repórter fica sem jeito, que ela fala, ela sabe que está numa televisão totalmente favorável ao Biden, né? Aí ela tenta consertar a coisa. Como é que ela tenta consertar a coisa? Ela vai falar para ele agora, ah, não, repara só, olha só, é tão impressionante sua vitória, repara a multidão ali atrás cantando Let's Go Brandon. Olha só como é que fica a coisa. A repórter fala isso, né? Olha só, a multidão tá cantando, aí ela dá uma pausa assim, aí você ouve o pessoal falando fuck Joe Biden, ela Let's Go Brandon. Olha só, ouve só. And then you also told me, as you can hear the chants from the crowd, let's go Brandon. Brandon, you told me you were gonna A mulher mandou essa, cara, ela mandou essa na cara dura mesmo. Não, olha só a multidão ali cantando Joe Biden, let's go Brandon. Aí pronto, né? Quando passou essa coisa aí, virou o meme da época, né? Todo mundo começou a usar Let's Go Brandon como a mesma coisa que fuck Joe Biden, né? Aí teve um monte de meme com isso. Teve um pessoal que fez música, tem uma música na internet com Let's Go Brandon, não sei o que lá. Virou uma febre esse negócio de Let's Go Brandon, justamente porque é a mesma coisa que dizer fuck Joe Biden, mas de uma forma que você não é ofensiva necessariamente, né? E foi o que o cara fez. Agora vamos para a notícia do dia. Isso aqui tudo é passado, tá? Isso aqui aconteceu algum dia de julho, agosto desse ano, eu nem lembro direito a data. Tem um vídeo que eu fiz sobre isso aqui, eu explico, mostro os memes que surgiram, coisa e tal, as músicas. Mas enfim, o que aconteceu no Natal? No Natal, o Joe Biden estava fazendo um especial de Feliz Natal e coisa e tal, e ele sorteou algumas pessoas que estavam na linha para falar com ele, para desejar Feliz Natal e coisa e tal, esse tipo de coisa. E aí, cara, olha só o que aconteceu, hein? Eu vou tocar aqui agora o que aconteceu nessa noite agora do dia 24, né? Yeah, I hope you guys have a wonderful Christmas as well. Merry Christmas. O cara falando com eles, né? Eu espero que vocês tenham um Feliz Natal, coisa e tal. E a Jill Biden, que é a mulher do Joe Biden, falando, obrigado, não sei o que lá. Só que aí o cara emenda. And let's go, Brandon. Let's go, Brandon. I agree. O Biden não sabia o que fazer. Let's go, Brandon. I agree. Eu concordo. Fuck Joe Biden. Eu concordo. Daí, Joe Biden. A ideia é essa mesmo. Repara como é que é a cara da Jill Biden, né, da mulher. Ela fecha na hora ela fecha a cara e coisa e tal. O Joe Biden... Yeah, I hope you guys have a wonderful Christmas as well. Merry Christmas and let's go, Brandon. Let's go, Brandon. I agree. A mulher fica assim... O Biden, amigo, coitado, a capacidade mental do velhinho, já não tá nem pensando mais nada, já tá falando qualquer merda mesmo. Fuck Joe Biden, eu concordo, é isso daí. É muito boa essa, cara. Realmente o pessoal da Globo aqui, não, que insultou, que absurdo. O Biden é insultado por apoiadores de Trump durante ligação de Natal. Nossa, falou Let's Go Brandon. É mais divertida a coisa quando o pessoal da esquerda fica irritado com ela. Aí fica me divertido mesmo. Ai, meu Deus do céu, muito bom mesmo, cara. Esse cara merece uma medalha. Eu não sei quem fez isso não, mas merece uma medalha. Pessoal, vamos falar sobre o panelaço que não houve no dia 24 de dezembro, ainda véspera de Natal. Vamos entender esse assunto.
Essa notícia foi sugerida por Krampus, o Churrasqueiro do Mal, Impressora do Paulo Guedes, Lampião Libertário, Açúcar Azulado e A Favor de Rinha de Político. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois é, muito engraçado isso, né? A esquerda falou que não, a oposição ao Bolsonaro ameaça fazer o maior panelaço da história, quando o Bolsonaro marcou um pronunciamento em rede de televisão para o dia 24 de dezembro, uma mensagem de Natal e coisa e tal. E no Twitter o pessoal falando, não, que não sei o que lá, que vai ser o maior panelaço da história, que eu já estou preparando as panelas e não sei o que lá, e vamos fazer um panelaço, né? Um monte de coisa que o pessoal preparando para negócio. E aí, o curioso é que teve a noite de Natal e coisa e tal, e ninguém falou mais nada dessa história, né? Teve o pronunciamento do Bolsonaro, mas ninguém falou nada aqui. Aí depois vem o pessoal dos jornalistas da esquerda reclamando por que deu errado o panelaço, né? Bolsonaro usou a Michelle como escudo humano para não ser atacado. Ele apelou para botar a Michelle, porque a Michelle fez o pronunciamento junto com ele, né? Foi um pronunciamento de Natal, ele não falou nada de política, desejou Feliz Natal a população e coisa e tal, não falou nada de política, né? Lógico, a oposição não vai deixar de atacar ele por isso, né? Não, tá vendo? Ele não falou nada sobre a vacinação de crianças aqui. Menos de 2 minutos, ele fala que foi acompanhado de panelaço em algumas capitais. Aqui no Rio, aqui onde eu moro, não teve. E olha que aqui é um prédio, eu já falei para vocês, né? Tem uns 3 vizinhos meus aqui que sempre faz panelaços, cara. E são sempre os 3, os mesmos 3, a gente já sabe, o apartamento tal, tal e tal. Os mesmos 3 que faz sempre o panelaço para ele, desde antes dele ser eleito. Mas nem eles entraram nessa, né? Bom, o que aconteceu, na verdade, foi isso, né? O pronunciamento do Bolsonaro foi curto. Se tivesse um pronunciamento maior, mais político, talvez tivesse o panelaço mesmo. Se a Michelle não tivesse aparecido, talvez tivesse panelaço mesmo, mas eu acho que isso tudo aí é besteira. O que fez a diferença é que justamente foi na noite de Natal, ou seja, foi numa noite em que muitas famílias estavam se reunindo. E aí tinha gente para todos os lados e muita gente preferiu não criar atritos entre familiares e não fazer o panelaço, né? Isso só mostra uma coisa que a mídia esquerdista teima em não observar, o quanto ainda é muito grande o apoio a Bolsonaro na população. É muito grande mesmo. Embora eles botem essas pesquisas aí como se, não, Bolsonaro já perdeu e não sei o que lá, e não sei o que lá, no final das contas, meu amigo, tem sim muita gente. E como estava todo mundo em casa de parente, fazendo coisa de Natal, né? Natal é sempre uma época que as famílias se reencontram e coisa e tal. Meu amigo, não tem família que não tenha esse caso de ter gente de todos os lados aí, né? Tem os esquerdistas? Tem esquerdista na família, não tem jeito, né? Mas tem gente da direita também. Então, no final das contas, noite de Natal, ninguém quis criar confusão e ficamos sem panelaço. Teve alguns panelaços, né? Disseram aqui que teve um panelaço, não sei o que lá, em alguns lugares. Algumas capitais. Um lugar ou outro deve ter tido mesmo, né? Mas assim, certamente não foi o maior panelaço da história que pertence esse título a Dilma. Bom, e tem outras coisas também que eu falo pro pessoal que eu acho que é impressionante isso, como que isso mostra a distorção, né? A gente fala sempre que é incrível você ter o Lula na frente das pesquisas, que não pode sair na rua. Se sair na rua é vaiado. E Bolsonaro, em tese, está fora da pesquisa, não tem chance nenhuma, não sei o que lá, mas em todo lugar que ele vai, enche de gente querendo tirar foto com ele. Como isso tem lógica, né? E aqui tá o rapaz mostrando aqui mais uma coisa do livre mercado. Olha só, a toalha de Bolsonaro tá vendendo mais que de Lula no semáforo em Fortaleza. Ou seja, Fortaleza que é uma cidade no Nordeste, que é a capital do Ceará e coisa e tal, em tese é uma cidade totalmente anti-Bolsonaro. As toalhas de Bolsonaro vende mais que as toalhas de Lula, meu amigo, olha que coisa, né? E no final das contas, nem a própria esquerda está contando muito com esse tipo de coisa, com esse negócio de que, não, Bolsonaro já perdeu a eleição, não sei o que lá, que é o clima que a televisão tenta passar para todo mundo, né? Veja, eles sabem que não é assim, eles sabem que essa coisa é muito frágil. Essas pesquisas são exatamente para tentar mudar isso. Eles sabem que Bolsonaro está com muito apoio, então eles estão jogando esse negócio de fazer um monte de pesquisa há 1 ano de eleição. Cara, nunca teve isso. Ter pesquisa antes, há 1 ano da eleição, teve, mas tinha 1, 2 no máximo. Para que fazer um monte de pesquisa há 1 ano da eleição? Não quer dizer nada essas pesquisas, ou seja, pode mudar um monte de coisa daqui até a eleição.
O objetivo é claro, o objetivo é lógico, é porque eles querem diminuir o número de pessoas que votam em Bolsonaro, eles querem forçar as pessoas contra Bolsonaro, e como que eles estão fazendo isso? Tentando jogar a ideia de que Bolsonaro não tem mais chance, Bolsonaro já perdeu para Lula. E aí querem tentar emplacar uma outra pessoa, o Moro, ou uma outra pessoa assim. Não vai rolar isso, a gente sabe, né? Mas a ideia deles é essa, a ideia que eles estão querendo passar é justamente essa. Não, Bolsonaro não tem mais chance, escolhe outra aí, porque Bolsonaro já perdeu para o Lula. Eu estou curioso de ver como é que vão ser as pesquisas a partir de julho. A partir de julho, a coisa começa a ter realmente alguma coisa que mais ligada à realidade, porque o próprio Instituto de Pesquisa não pode ficar mentindo até o final, porque fica muito feio para ele, apesar de que, né, fica feio toda eleição para eles erram pra caramba, e no final acabam, não, porque teve imprecisão, não sei o que lá, margem de erro, né? Enfim. Mas, ainda assim, chegando perto da eleição, eles não vão conseguir mentir tanto quanto eles conseguem mentir agora. Vai ter que ser uma mentira mais controlada ali para não ficar muito feio, né? Então, e aqui, o pessoal da imprensa sabe disso, né? Não, Bolsonaro termina em dificuldade, mas não está derrotado, né? E fala muita coisa que eu falo aqui também. O cara tem o governo na mão, ele tá com a máquina pública na mão. Ninguém no Brasil com a máquina pública não foi reeleito para presidente. Ele tem muita força para fazer isso. Mesmo que tudo no entorno esteja contrário, ele ainda tem essa força, né? Eu acho que não precisa nem disso, porque ele já tem muita gente que apoia ele também. Eu vejo, do jeito que está evoluindo a pandemia, a tendência é que as pessoas percebam cada vez mais que ele tomou as decisões corretas. Quem errou foram governadores, prefeitos e o STF, e continuam errando, né? Continuam com esse negócio de vacinação. A gente vai falar em outro vídeo aqui, eu não posso falar muito de vacinação aqui, porque o YouTube não gosta da minha opinião sobre esse tema, mas o fato é, à medida que a doença, do jeito que a doença está caminhando, a tendência realmente é isso favorecer Bolsonaro e muito. Então, meu amigo, pode se preparar para muitos panelaços ainda. A esquerda pode comprar mais panela, arrumar uns esquemas todos, que ainda vai ter mais 4 anos de panelaço a partir do ano que vem. Pessoal, vamos falar da desapropriação do Hotel Tambaú em João Pessoa, na Paraíba, que isso aí tem uma visão libertária bem interessante sobre isso daí. Essa notícia foi sugerida por Ronaldinho Paraibano. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, isso aqui é a cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, e lá tem um hotel que foi construído na praia, né, na época 1970, se não me engano. É um hotel todo diferente, ele é redondo, tá vendo? É um hotel de luxo, assim, de alto padrão, né? E ficou como um símbolo da cidade ali, né? O que aconteceu? Em determinado momento, eu imagino que tenha sido por questão de morte do cara que construiu originalmente, ou então briga de sócio, eu não sei exatamente o que aconteceu. O fato é que em determinado momento, várias pessoas que eram donas do hotel começaram a brigar entre si, e com isso o hotel fechou, está abandonado, está depreciando com o tempo, está acabando lá, está totalmente sendo depredado, porque se ninguém cuidar, qualquer imóvel acaba se desmanchando no tempo, né? Então o que aconteceu, né? Como ele é um hotel que virou um símbolo da cidade e está se acabando, né? Porque está abandonado lá, a prefeitura declarou o hotel um bem de utilidade pública e vai desapropriar o imóvel, ou seja, vai tomar das pessoas que estão brigando. Eu não sei se no caso são herdeiros do dono original, isso é muito comum nesse tipo de coisa, né? O proprietário original morre, daí os herdeiros, na hora de fazer a coisa, dá confusão. Ou outra situação que é muito comum, eu não sei também se foi isso, é questão de sócio, né? O pessoal constrói em sociedade, em determinado momento começa a ter briga na sociedade, e aí também desanda esse tipo de coisa, né? Mas o fato é, o hotel está abandonado, tá? Então assim, está caindo aos pedaços e a prefeitura vai desapropriar para acabar com a briga dos sócios, né? Bom, por que é interessante esse caso para a gente? Justamente para entender como é que isso seria resolvido numa sociedade anarcocapitalista, né? Eu não preciso dizer para vocês que é um absurdo esse negócio de prefeitura poder desapropriar o imóvel. Você tem um imóvel, meu amigo, aquilo é seu, né? A prefeitura não tem que negócio é esse de desapropriar, né? Tudo bem, eu não sei se vocês sabem como é que funciona isso, mas na verdade a desapropriação ela é paga, tá? Então, de repente, nesse caso aqui, para o pessoal que é dono do hotel, ou pelo menos para uma parte deles, essa desapropriação pela prefeitura pode ser a melhor saída, porque no final fica essa briga eterna na justiça, não decide quem é o dono, quem não é dono, quem tem direito a quê.
Então a prefeitura vai lá, desapropria o troço e dá dinheiro para o pessoal e pronto, encerrou o assunto. É uma forma de resolver isso daí, por um lado. Ou seja, até para quem tem um imóvel desapropriado, não necessariamente é uma coisa ruim. Tá cheio de casos na história de gente que subornou, que pagou corrupção, pagou propina para o político ir lá desapropriar o prédio dele, ou a casa dele, ou alguma coisa assim. Porque é tipicamente o caso de uma casa que perdeu muito valor com o tempo, aí a prefeitura vai lá, desapropria, paga o valor integral da casa, o cara se deu bem, entendeu? Ele pegou dinheiro, mais dinheiro do que realmente deveria, né? Então, mas tirando esses casos de interesse da pessoa de ter o bem desapropriado, isso é muito comum, é mais comum do que você imagina, é lógico que é um absurdo a prefeitura, o Estado, ou qualquer outra pessoa poder determinar que vai desapropriar o seu bem. Não tem isso, não tem esse negócio. Muita gente fala assim, não, mas é o bem, o interesse coletivo, o interesse da sociedade. Porra nenhuma, a sociedade não tem interesse. Interesse tem pessoas, pessoas têm interesse. A sociedade é um monte de gente, cada um com um interesse diferente. Não existe essa coisa de interesse social, interesse público. É interesse do político que está ali, né? Isso, ele diz que é interesse social porque ele gosta de dizer que ele representa a sociedade, mas isso é falso. Ele não representa ninguém. Enfim, mas repara, nesse caso aqui, é um caso que você fica pensando assim, pô, como é que resolveria esse negócio no Capistão, né? Como é que seria essa desapropriação, né? Veja, aqui o que eles estão falando é que começou o processo agora, né? A primeira coisa é a prefeitura justamente declarar de utilidade pública aquela hora, agora vai fazer o processo de desapropriação, vai haver um pessoal lá que vai calcular, um pessoal na prefeitura que vai calcular o valor do imóvel, né? No caso aqui o valor do hotel, vai pagar isso para as pessoas e vai pegar o bem para a prefeitura. Isso é o padrão de desapropriação. É muito comum também a prefeitura fazer desapropriação e pagar com precatório. Isso pode acontecer também. Você sabe, receber dívida com precatório. O precatório é literalmente um papelzinho de vento dizendo assim, ó, devo, não nego, pago quando puder, né? E aí você nunca vai receber esse dinheiro. Realmente é muito ruim nesse caso. Eu não sei se vai ser o caso aqui. Se for interesse do próprio pessoal ali, pode ser que tenha sido até tudo arrumado para eles receberem o dinheiro já, né? Mas enfim, como é que se resolve um caso desse no Capistão? Ou seja, você tem um monte de briga de gente, vamos supor que seja o caso, seja herdeiros, tá? Eu não tenho certeza, aqui na matéria não fala, a questão toda parece que foi uma briga entre herdeiros, nós está falando aqui que foi herdeiros, né? Alvo de uma disputa judicial por sua posse, encontra-se fechado e acumulando dívidas ali na deterioração. Não fala o que foi. Mas vamos supor que seja o caso, né? É um monte de herdeiro brigando ali pelo imóvel e, poxa, fica aquele negócio abandonado, né? É uma pena, porque, poxa, é um hotel bonito, é um negócio turístico e coisa e tal. E, bem, não existiria desapropriação no anarcocapitalismo por motivos óbvios. Não existe quem desapropriar o quê. E como é que isso seria resolvido no Capistão? Veja, isso daqui é um problema que existe por causa do Estado. Por que está esse pessoal brigando na justiça até hoje? Por que essas brigas judiciais aqui no Estadistão duram 20, 30, 50 anos de briga judicial? Justamente porque a justiça estatal é extremamente lenta. Ela tem um processo complicado, ela tem um processo lento, e no final você gera esse problema. Então o problema aqui não é, vamos usar a desapropriação para resolver o problema. O problema aqui é justamente que essas pessoas não têm acesso a uma justiça decente, uma justiça privada. No momento que esse negócio, como envolve título da propriedade, entrou para a justiça estatal, e agora, meu amigo, vai levar 200 anos para resolver isso aí na justiça estatal. Então, na verdade, esse tipo de problema foi criado pelo Estado, não foi criado pelas pessoas ou por quem está ali do lado, né? A situação ideal seria, se você tivesse um julgamento rápido do que aconteceu ali, eu não sei qual foi o caso ali, o que levou a briga em si, mas se tivesse um julgamento rápido, rapidamente se decidiria, o melhor para essas pessoas era vender esse hotel, porque, né, já que eles não querem continuar com o hotel, pode ser que o hotel não estivesse dando lucro mais, isso é uma possibilidade, é um prédio dos anos 70, ou seja, esse tipo de coisa, né, prédio começa depois de uma certa idade, ele começa a ter um custo enorme de manutenção, né? Aí você já não consegue retirar o lucro esperado naquele prédio, eu não sei também se é o caso. É uma possibilidade. Agora que ele ficou abandonado um tempo, é pior ainda, né? Então, no final das contas, essas pessoas que estão brigando por ele, o culpado dessa história toda é justamente a ineficiência da justiça, que fica com esses processos intermináveis que não se resolvem nunca. Então, numa Capistão, para início de conversa, não haveria a possibilidade de desapropriação, não existe isso.
O que ia se resolver esse troço é justamente com a decisão rápida sobre a lide que tem entre os sócios ali, ou herdeiros, eu não sei. E a partir dali, meu amigo, eles não querem mais o prédio, eles vendem, pô, isso aí não interessa mais, né? Enfim, não, ao contrário do que pode parecer, não, a desapropriação resolveu o problema. Não, resolveu um problema que ela mesma causou, que o próprio Estado causou com a demora em resolver coisas na justiça, né? Então, realmente é uma pena, parece um hotel bem interessante. Eu confesso que eu nunca tive em João Pessoa, é uma das poucas capitais do Brasil que eu não conheci ainda, mas realmente me parece um lugar bem legal aqui, o hotel parece muito bonito realmente. É uma pena essa situação toda, mas olha só, não é o Estado que está resolvendo um problema, o Estado causou o problema. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo.